Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Nessa área da psiquiatria, eu diria que quase todas, se não todas as palavras que nós usamos tecnicamente, elas são usadas corriqueiramente no dia a dia. E como é de se esperar, essas palavras são conhecidas, são usadas, mas com quase 100% de certeza, essas palavras são usadas com um conceito, com a conotação bastante diferente da original, com acepção própria, com conceito próprio. Quase todas, depressão, psicótico, bipolar, todas essas palavras, elas têm um conceito psiquiátrico formado, mas têm um uso popular bastante difundido, completamente diferente do conceito. Então, quando nós em psiquiatria escutamos o paciente dizer uma determinada palavra que tem uma conotação técnica na nossa área, eu considero extremamente importante de saber em que cenário a pessoa está usando aquela palavra. Uma dessas palavras, talvez seja a palavra mais conhecida da psiquiatria, que é a ansiedade. Eu diria que grande parte das pessoas que vêm à consulta psiquiátrica, elas usam essa expressão. Estou ansiosa, sou ansiosa, fiquei ansiosa. Algumas vezes usam angustiada, mas mais frequentemente ansiosa. Todas essas duas palavras, elas vêm do latim com a origem de aperto, coisa apertada. E se nós perguntarmos à pessoa, ou para fazer a mímica do que sente, ou seja, expressar corporalmente o que sente, ou a própria expressão verbal vai dizer isso, a ansiedade tem uma conotação de constricção, de aperto, de sentir-se apertado. E muitas vezes a expressão é algo assim, né? A contração da musculatura facial, da mímica facial, essa assim, coisa de aperto aqui. E essa sensação de aperto, muitas vezes também as pessoas continuam. Essa seria a expressão da ansiedade, que seria a expressão tanto mental quanto física do estado de uma expectação, de uma apreensão diante de um futuro. Ou seja, a paisagem mental, como diria Fernando Pessoa, de uma pessoa ansiosa, é de algo ruim, que se antecipa, é antecipar um futuro ruim. A sensação é de algo parecido com medo, mas um medo dirigido para algo desconhecido e no futuro. A expressão física é a tensão muscular, é a constricção, é o aperto, é isso. É a imagem física de uma coisa que está sendo, como diria Henry James, né, a outra volta do parafuso. Né? Ele está sendo apertado. Isso é ansiedade. Em si, a ansiedade é uma forma de temor do futuro, imaginado, antecipado, mas vivenciado no presente como se ele fosse acontecer, estivesse acontecendo agora. Não é simplesmente uma antecipação de futuro, como se fosse um filme passando apenas puro e simples, mas é uma antecipação que se apresenta, que no presente a pessoa vivencia com todo o temor de que aquilo seja real. É vivenciado como real. A paisagem verbal que inicia qualquer pessoa que se diga ansiosa é sempre um se. E se? Esse e se, né? E se a luz apagar, e se o sol explodir, e se a terra acabar, e se eu morrer, e se for câncer.
E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? Esse e se, ele constrói na cabeça da pessoa um cenário, e esse cenário tem uma conotação tão ameaçadora que a pessoa vivencia hoje, no presente, aquilo que ela está visualizando para o futuro. A tradução disso é um sofrimento grande, mas nós precisamos ver que a ansiedade, por si só, é uma emoção tão natural quanto o medo, a alegria, a tristeza, a raiva. Essas emoções habituais da gente, elas são normais quando que elas são sadias? Quando elas são proporcionais e adequadas à circunstância. É uma reação proporcional e adequada. Uma pessoa, a raiva, por exemplo, que é uma emoção que na nossa cultura é muito mal trabalhada. A raiva, por exemplo. A raiva é uma emoção que surge quando a pessoa se sente desqualificada, oprimida. É uma situação de sujeição, algo que diminua a pessoa, que agrida a pessoa. Então, a raiva ela é natural quando a reação desenvolvida de expressar isso, ela é proporcional ao que acontece. Por isso nós temos tantas palavras para se referir à mesma coisa. Ressentimento, mágoa, né? São palavras que traduzem a mesma emoção, mas que são atenuadas de acordo com a circunstância. Ninguém usa ressentimento e mágoa no mesmo sentido de raiva. Ou numa expressão tipicamente nossa, que é eu estou puto da vida, com essa intensidade, que é mais do que estar com raiva. Né? Então, existe uma expressão gradual na expressão verbal que traduz que nós temos modulação para a raiva. Então, uma pessoa dizer, puxa vida, hoje eu desci com um vizinho e o vizinho não esperou com o elevador, eu tive que correr e ele não esperou. Fiquei chateado com ele. Ok. Podia dizer a mesma expressão, o vizinho não esperou, e dizer, porra, fiquei retado da vida, dizendo como baiano, fiquei retado da vida. Aliás, baiano não diz arretado, é retado. Arretado é coisa do Nordeste de Pernambucano. Baiano, linguagem baiana é retado, e nessa entonação, né, quando está com raiva, eu estou retado da vida. Quer dizer, eu estou puto da vida. Repare que puto não é estar puto, é puto, tem uma intensidade. Repare, o ser humano ele modula as expressões emocionais, mas ele é para adequar a circunstância. A ansiedade é uma emoção natural. Quando nós estamos diante de uma encruzilhada. E a vida é cheia de encruzilhadas. Por quê? Porque o segundo seguinte é sempre desconhecido para nós. Né? Nós conhecemos só o passado, vivenciamos o presente, conhecemos o passado e imaginamos o futuro. A emoção referente ao futuro, as decisões, as encruzilhadas do futuro, seria a ansiedade. A alegria refere-se a uma emoção de um ganho. Tristeza refere-se a uma emoção de uma perda. Medo refere-se a uma emoção de uma ameaça concreta. Né? Uma pessoa que está numa rua deserta e vem uma pessoa com arma, aquilo é medo, é uma ameaça concreta. Essa mesma ameaça antecipada para o futuro, meu Deus, não vou sair de casa, e se eu for assaltado? Isso já seria um temor ansioso. E se eu for assaltado? No medo seria, eu estou andando, vem um cachorro grande, sem coleira, sem guia, um carro vem em velocidade para cima de mim, isso é medo. É a reação de paralisação ou de fuga diante de uma ameaça concreta.
Quando essa ameaça é antecipada, ela não é concreta, mas é antecipada, e se esse emprego não der certo, e se essa compra não for boa, e se esse exame der um resultado ruim, tudo isso são formas aparentadas com medo, mas voltadas para o futuro. E tal como a raiva, deveria ter várias modulações. Uma pessoa comum consegue modular isso. Quando é que se trata a ansiedade? Quando essa modulação não existe, ou quando há uma desproporção entre a reação da pessoa diante da antecipação de futuro, é muito maior do que a maioria das pessoas sentiria na mesma circunstância, ou em circunstância que a maioria das pessoas sentiria ansiedade, a reação dela é desproporcional. Então, ou não tem contextualização, ou tem uma reação desproporcional. Aí é uma ansiedade que não é sadia, é uma emoção, uma ansiedade a ser tratada. Em geral, a ansiedade comum, ela está limitada ao tempo de escolha, por exemplo, ao momento que nós estamos na encruzilhada. Após tomarmos um dos dois lados, vai aparecer outro tipo de reação afetiva. Pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser várias coisas, pode ser alegria, mas já não mais será ansiedade. Após uma decisão, a ansiedade ela se desfaz. A ansiedade comum se desfaz após se tomar uma decisão. Por isso que há uma expressão que se usa corriqueiramente que qualquer decisão é melhor do que a indecisão. Do ponto de vista estritamente psicológico, isso é verdade. Tomar uma decisão vamos dizer assim, é menos danoso do que a pessoa ficar paralisada, porque essa é uma das coisas que o estado ansioso produz. Ou uma paralisia esperando uma condição de certeza, que pode nunca vir, ou a impulsividade, que é, vou fazer. Essa pendulação da pessoa, do ser humano, entre a paralisia, a hesitação diante da espera de uma certeza. E isso pode se tornar tão insuportável que ele se torna impulsivo, reage de uma forma sem pensar, sem raciocinar. Vamos fazer uma analogia com Fórmula 1, por exemplo, quem assiste Fórmula 1. Quando os carros estão no grid, acende o verde, todos os carros, o motor é ligado, você ouve o ronco do motor, e tem um momento que acende quando o verde é quando ele parte, desculpe, vou voltar à analogia. Repetir a analogia é como recontar uma piada, perde a graça, né? Mas vamos recontar. Quando o carro está no grid, a série de carros está no grid, ele está no vermelho. Em um momento, chega o momento que os motores são ligados. E chega o momento que todos, ao mesmo tempo, fazem a meia embreagem e aceleram para chegar no limite. Em questões de pouquíssimos segundos, passa o verde. Se demorar muito para a transição para o verde, muitos carros queimam a embreagem e paralisam no grid. Mas há muitos carros que queimam a largada. Essas duas coisas correspondem aos dois pontos da ansiedade. Ou vai, entre aspas, queimar a embreagem, que é a crise ansiosa, passa tanto tempo à espera de uma solução que não aparece, que algo descompensa, ou fisicamente ou mentalmente, queima a embreagem, ou toma uma reação impulsiva, que é o que queima a largada. Eu gostaria de encerrar hoje lembrando que sempre as palavras em psiquiatria precisam nós entendermos qual é o conceito que o paciente usa. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.